quando nós vamos entrar em algum tipo de debate, nós temos que entender em qual cenário nós estamos inseridos e também entender quais são os nossos opositores e apoiadores. Então, nesse momento, nós vamos começar a entender que tipo de cenário nós estamos vivendo, o que foi a República que saiu das urnas e o que nós vamos enfrentar de agora em diante. Começando aqui pelo Executivo, o presidente Temer já tinha feito uma redução no número de ministérios, ali, que vinha de 35, com a presidente Dilma. Ele abaixou o número para 29, e o presidente Jair Bolsonaro tinha colocado ali que, durante a campanha, que ele iria trabalhar com 15 ministérios. Após a eleição dele, ele percebeu que seria um número muito difícil de ser composto, e ele chegou ali ao número de 22 ministérios, fazendo uma composição, ali, enxugando algumas pastas e até apertando demais o cinto. Aqui são os ministros palacianos. Possivelmente amanhã, o Diário Oficial da União deve trazer aí a saída de Gustavo Bibiano, a hierarquia do presidente, o Mourão, Onyx Lorenzoni, Souza Cruz, Heleno e o Gustavo Bibiano, que está aí com problemas sérios com a família Bolsonaro. Então, esse é o cenário de hoje. Pode ser que amanhã, logo cedo, isso mude. Aqui também, passando já para a composição ministerial, propriamente dito, a gente vai ver aqui todos os ministros apresentados, e nós temos aqui já alguns insights do ponto de vista partidário. A gente consegue ver que o DEM ocupou ministérios interessantes do ponto de vista orçamentário, de gestão de políticas públicas, e também acabou sendo eleito tanto na Câmara como no Senado, como a gente vai ver ali para frente. Mas no Executivo ele também acabou ocupando um espaço bastante interessante. Aqui também tem outros ministros famosos e até alguns polêmicos, como a ministra ali, gosta de falar sobre a cor da roupa. O ministro Mouro, aí, também conhecido. Enfim, essa é a composição do Ministério, que começa agora já com alguns problemas a serem resolvidos. E, principalmente, o problema que eles têm, do ponto de vista organizacional, é de comunicação, né? O governo não consegue falar a mesma língua. Ministros do governo, dentro do Palácio, um fala uma coisa, outro fala outro. A família Bolsonaro acaba intervindo na construção desses acordos e aí acaba gerando um problema maior do ponto de vista organizacional. Aqui é basicamente a estrutura dos superministérios, né? Economia ali absorvendo MEDIC, Fazenda, Camex, e formando ali um ministério até agora não muito compreendido do ponto de vista de execução e gestão disso tudo. O Ministério da Justiça ele também acabou absorvendo algumas outras pastas, cidadania e desenvolvimento regional também. Então, pode-se ver que esses ministérios vão ter aí, inicialmente, uma dificuldade de encaixe, compreensão e iniciar os trabalhos propriamente dito, porque você não sabe muito bem quem vai ser o responsável por cada área, uma vez que juntou aí, pastas grandes. Partindo para o Legislativo, acho que é o ponto aqui que a gente teria um pouco mais de possibilidade de atuação. Aqui a gente tem que entender, de fato, o que é o Legislativo, qual o perfil desse Legislativo, o que esperar desse Legislativo, para que, quando a gente faça a gestão e vá ao Congresso, a gente saiba exatamente o que fazer e não fique perdido. Então, vamos começar lá. Na Câmara, a gente apurou uma renovação de 52%, de 85% no Senado, ou seja, é uma renovação gigantesca no Senado, é um número assim que não foi visto até então. Então, o que pode se esperar desse novo Senado é, no primeiro momento, entender como é que essas forças políticas vão ocupar o poder passado ali de Romero Jucá, de outras grandes figuras aí, Dionísio, enfim. Esses parlamentares, senadores especialmente, que estão chegando agora, eles vão ter força de ocupar esse espaço político deixado por essas grandes figuras aí do Senado? Se sim, como? Além disso, qual outro espaço de atuação vão ter? Então, assim, essas são dúvidas para esse Senado que está começando agora. As maiores bancadas aí da Câmara, porque a gente está usando nesse slide a apresentação com base nos dados eleitorais, mas a gente já pode ver ali que PT e PSL duelaram ali pelo topo da Câmara, mas aqui o PSL já encostou, ele ganhou mais 2 deputados aqui, então já está ali par e passo com o PT. E se a gente for olhar aqui o PT desde 98, quando ele elegeu 109 deputados, ele vem caindo gradativamente, aí chegando à metade agora, no último ano. Então, o PT vem caindo o número de deputados por uma série de fatores, né? Toda uma geração de petistas que estavam sendo formados, trabalhados para serem
colocados à disposição a disputarem cargos eletivos foi abortado. Então, nesse cenário, o partido veio perdendo força dentro do parlamento, e essa força no parlamento também se reflete em força financeira, já que a Câmara é a responsável aí por canalizar ou por direcionar a quantidade de recursos partidários que o partido vai receber. Então, o PT tem sofrido bastante com isso. Do outro lado, ali, o PSL, partido do presidente, tende a ter uma aderência natural dos novos deputados. Além disso, soube fazer uso das redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp. Nenhum outro partido conseguiu pegar esse boom tão expressivo das redes sociais e canalizar e usar isso na eleição contra o PSL. E eu costumo dizer que, quando a gente olha ali as 11 maiores bancadas, as 2 primeiras são as que, de fato, têm militância política, de vocação, de entendimento, de ir para as ruas ou para as redes sociais e de lutar por aquilo que acredita. Então, PT e PSL têm essa característica de ter uma militância envolvida com os seus quadros. Aqui, acho que vocês também acompanharam aí a eleição no início do mês para a Câmara, elegendo ali Rodrigo Maia, novamente, teve o mandato tampão, fez o mandato em seguida completo e agora entra para o mandato aí do biênio 2019-2020. Foi uma eleição relativamente tranquila, em que ele conseguiu compor no início da eleição, antes da eleição. Então, quando chegou para o fato da eleição, mesmo já estava o cenário basicamente consolidado, ele não teve tanto problema. Então, ele foi construindo essa eleição logo após a eleição dele no Estado. Foi algo que ele, já por estar no cargo anteriormente, ele sabia como jogar isso daí, diferente dos seus outros opositores. Então, partindo aqui para o lado repartição de gênero, a gente vê ali um número completamente pequeno ainda de mulheres na Câmara, então por isso que eu iniciei aqui falando do visual aqui da sala, está bastante expressivo o número de mulheres. A gente precisa que vocês se envolvam cada dia mais com essa tomada de decisões, que vá e faça parte também da luta partidária, que o espaço é muito grande e realmente precisamos de vocês também apoiando isso daí. Ali são os mais ricos da Câmara dos Deputados. Flávio Gomes, professor, 119 milhões. No caso, ele se denomina professor, mas, na verdade, ele é dono de algumas universidades. Então, ele usa esse prenome, e usou esse prenome na eleição, e vai usar o nome parlamentar de professor. Então, ele tem aí esse patrimônio interessante. A Magda Mofato, aqui, ó, é a única mulher entre os 10 parlamentares mais ricos. Então, de novo, mulheres não só são menos, do ponto de vista de quantidade, mas também são mais pobres se comparado aos outros parlamentares. Então, outro esforço que devemos fazer também pela padronização e a possibilidade de ofertar oportunidades iguais para as mulheres nesse sentido. Aqui, por idade, temos aqui Luiz Erundina, com 84 anos, a parlamentar mais idosa desse ciclo legislativo, né? Seguido aqui por Mauro Lopes e Luiz Antônio, e os mais novos, a outra também, Luísa Canziani, do Paraná, Kim Kataguiri e Emanuelzinho. Quando a gente olha aqui os mais novos, a gente vê um caso também interessante. Dos 3 mais novos, o único que não tem nenhum vínculo familiar é o Kim Kataguiri, que conseguiu aproveitar lá o boom das passeatas. Luísa Canziani é filha do Alex Canziani e o Emanuelzinho é filho também do prefeito de Cuiabá. Então, de novo, aqui a gente tem uma renovação dos nomes, mas as famílias acabam se fazendo mais fortes nesse momento de renovação. Do ponto de vista de quantidade de votos ali, a gente vê São Paulo, obviamente, né? Eduardo Bolsonaro, Jorge Seehofer e Celso Russomano. Proporcional por votos, JHC e João Campos. Nesse mandato agora a gente vai ter 2 João Campos, né? Um João Campos do Goiás, que já estava em mandato, e esse outro João Campos aqui, que é o filho do Eduardo Campos, de Pernambuco, também conseguiu uma votação expressiva lá no seu estado. Avaliando aqui agora o Senado, do ponto de vista partidário, o PMDB é a bancada mais expressiva, que ocupou o maior número de cadeiras. Não só isso, mas também lutou quase de uma forma sangrenta ali pela presidência do Senado. Acho que vocês acompanharam lá o duelo Davi Alcolumbre, Renan Calheiros. Foi algo que durou dias, noites, madrugada, demissão, acusação. Foi algo bastante
mostrou que tipo de cenário o Senado vai apresentar agora. O Renan abriu mão ali na última hora, segundo ele. E aí também é outra coisa a buscar se entender, que tipo de Renan nós teremos agora para esse início de legislatura. O Renan abrir mão de uma cadeira de presidente não foi à toa. O que ele está pensando em trabalhar por trás dos bastidores? O que ele avaliou naquele momento que ele decidiu abrir mão e não lutar por aquilo que ele, de fato, queria? Aqui o eleito foi o Davi Alcolumbre, como vocês devem ter visto. É um parlamentar novo, que também, para alguns, conseguiu ocupar e canalizar essa ideia das redes sociais. Durante ali o debate com o Renan, vários momentos eu acompanhei as redes sociais dele, e dava para perceber que, quando ele tomava porrada de dentro do Senado, nas redes sociais ele ganhava muita força. Ele tentava entender isso daí, o quanto ele tomava de porrada dentro e o quanto ele era elogiado por fora. Assim, para o eleitorado dele, era muito interessante que ele continuasse lutando ali contra Renan, contra a antiga política, contra todas aquelas coisas que ele se dizia lutar. Então, ele criou essa identidade para fora de que era o cara novo enfrentando ali as grandes oligarquias do país. Então, para ele, do ponto de vista de divulgação do nome, de apresentação, muitas pessoas nunca nem tinham ouvido falar do nome de Davi Alcolumbre. A partir daquele momento da luta que ele desempenhou ali, acabou olhando para ele de uma forma diferente. Então, ele foi eleito depois de tudo isso e está começando aí também. Ou seja, o DEM, de novo, ganhou Câmara, ganhou Senado, Casa Civil, Saúde. É um partido aí para se ter ciência da sua força dentro da estrutura que está posta. Aqui, os parlamentares mais ricos no Senado: Tasso Gereissati, 389 milhões. E, de novo, um outro professor aqui, Oriovisto Guimarães. Quando a gente olha 2 dos 3 principais parlamentares mais ricos dessa legislatura, 2 são professores, pelo menos no nome. Oriovisto Guimarães e o outro lá da Câmara. Então, assim, todos eles aí na casa de 100, 200 milhões, de novo, dinheiro declarado na Receita Federal para a campanha. Obviamente que a gente pode entender que existem outras formas de se declarar isso. Enfim, aqui também, geralmente parlamentares já ligados à área de comércio, à área de serviço, também ocupa aqui um espaço bastante expressivo nessa área. E no Senado também, o número de mulheres muito pequeno para aquilo que nós temos aí expresso no nosso eleitorado e na nossa população, de fato. É um número muito pequeno e, de novo, faço esse convite para que vocês se envolvam com a luta partidária, que espaço tem demais e necessidade também temos. Aqui os mais idosos do Senado: Zé Maranhão, que também várias vezes foi citado durante o embate lá da presidência. Harold de Oliveira, primeiro mandato, já chega lá como sendo o segundo mais idoso. Jarbas Vasconcelos, ex-governador do estado também. Aqui nos mais jovens, Irajá, que é o Irajá Abreu, filho da Cátia Abreu, chega lá com 35 anos. Flávio Bolsonaro também está envolvido em uma série de polêmicas com o CARF, com isso, Laranja também, tudo isso. Também está aqui entre os 3 mais jovens. Além dele, Rodrigo Cunha, aí, que foi um nome novo e também inesperado de Alagoas. Não era um nome que viria de Alagoas, então Rodrigo Cunha também acabou aparecendo ali. Do outro lado, os mais bem votados: o PSL ganhou na Câmara e também ganhou no Senado. Muito por conta do Estado, né, de São Paulo. Mara Gabrilli também, muito bem votada. Flávio Bolsonaro. E, aqui nos mais jovens, nos proporcionalmente mais votados, Cid Gomes, Randolfo Rodrigues e Jacques Wagner. Antes de terminar, é importante a gente dizer que, depois de entender qual cenário nós estamos, também temos que entender que tipo de personagem a gente vai estar dialogando durante esse processo construtivo. A gente pode ver, de forma geral, que esse Congresso posto, ele tem algumas características reais, quais sejam. Ele foi eleito por uma plataforma digital, majoritariamente. São parlamentares que sabem lidar com esse tipo de mídia, que tem esse tipo de envolvimento, que foi moldado e trabalhado para isso. Então, assim, a gente tem que saber isso. E, além disso, quando você vai dialogar com esse tipo de parlamentar, você precisa ter um certo tipo de cuidado. Antes de você ir para o Congresso, procure saber quem é o parlamentar que você vai conversar, que tipo de conversa você vai fazer, para que, no momento de que você abrir o seu diálogo com o parlamentar,
você não seja surpreendido com alguma pergunta polêmica, com algum tipo de gravação. Ele pode abrir uma live e perguntar ali ao vivo para os seus milhões de seguidores qual é o seu salário. Então, assim, tenha muito cuidado com isso. Não vá na ânsia de tirar foto, não vá na ânsia de construir matéria. Isso é uma parte da estratégia. A estratégia tem que ser um todo composto para aumentar a influência da sua entidade e também o poder de barganha que a sua categoria está levando. Então, conheça o parlamentar. Se é um parlamentar político, leve dados políticos, eleitorais, como é que ele poderia ganhar eleitoralmente, conduzindo o debate a favor de vocês. Se é um parlamentar técnico, números, equações, levem números e dialogue com o parlamentar no nível de conhecimento que ele tem. Não adianta você levar para um parlamentar político dados, que ele não vai compreender isso. Parlamentar político entende eleitorado. Parlamentar técnico entende números. Então, tenha muito isso daí claro na mente de vocês, para você não fazer uma abordagem que acabe gerando um atrito e prejudique também, de fato, a sua representação. Tenha cuidado com isso e também conheça o cenário, conheça os parlamentares. Me coloco aí à disposição para as perguntas que vierem. Obrigado. Obrigado, Jorge.